Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Uma idosa morreu e 3 pessoas ficaram feridas no desabamento de um prédio em Belo Horizonte. As vítimas decidiram morar no edifício e assumir as obras que foram abandonadas pela empreiteira. O projeto tinha sido embargado pela prefeitura. Uma nuvem de poeira se formou quando o prédio desabou por volta de 4h50 da manhã. Saí de lá de casa chorando, achando que a minha vizinha estava dentro de casa. E quando eu vi que o pessoal estava nos escombros, eu fiquei preocupada. O edifício tinha 5 andares e, segundo testemunhas, estava na etapa final de construção e acabamento. 2 famílias já moravam no imóvel. Uma delas estava no local quando o prédio desabou. Eu ouvi um barulho muito forte, um barulho como se fosse entornando um caminhão de brita, como quando o caminhão vira. Né? Um casal de idosos e as 2 filhas que moravam na cobertura ficaram presos nos escombros. Uma mulher de 70 anos não resistiu aos ferimentos. A vítima, que estava bastante superficial, com cerca de 1 hora de operação, localizaram e removeram todas as vítimas, né? Uma casa vizinha foi atingida. Por sorte, os moradores não estavam no local. A residência foi totalmente interditada. A Defesa Civil também interditou parcialmente um estabelecimento comercial. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a construção do prédio chegou a ser embargada em 2016 por falta de licenciamento urbanístico. Os responsáveis foram multados por execução de projetos sem aprovação. 4 anos depois, outra irregularidade foi constatada. A Prefeitura disse que em 2020 o prédio foi ocupado, o que não era permitido por não haver certidão de baixa de construção. Documento popularmente conhecido como habite-se. Em outubro do ano passado, outra multa. Dessa vez porque a empreiteira responsável, a Brasil Construções, não está registrada no CREA-MG. A empresa ainda não se pronunciou. As causas do desabamento vão ser investigadas. O que pode indicar é que possivelmente ou você teve um recalque na fundação ou você tem um rompimento de algum pilar de sustentação da estrutura. E aí ela faz com que ele tenha esse tombamento lateral. Então não foi uma coisa generalizada, foi uma coisa possivelmente mais pontual. A construção, que começou há mais de 10 anos, foi abandonada pela empreiteira. Os moradores decidiram terminar por conta própria e as famílias se mudaram para os apartamentos enquanto finalizavam a obra. E ele falou comigo que ele ia construir esses apartamentos para alugar, para dar um conforto melhor para a família. E ele terminou a cobertura, mudou para lá, né? Deve ter um mês mais ou menos que ele mudou lá para cima. Aí aconteceu essa tragédia. Uma motorista perdeu o controle da direção e invadiu uma escola na zona sul de São Paulo. Uma criança de 3 anos morreu. Uma câmera de segurança de um imóvel vizinho ao colégio mostra o momento em que o carro invade a escola. Uma professora e uma criança de 3 anos foram atingidas. O helicóptero da Polícia Militar foi usado no resgate. A professora fraturou uma das pernas. Já a criança foi socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. A motorista disse à polícia que se confundiu com os pedais do carro e acabou perdendo o controle do veículo. Também na capital paulista, um estudante carioca foi agredido num hotel. O adolescente participava de uma excursão com o colégio e foi atacado por um hóspede. 2 adolescentes aparecem no corredor do hotel. Um hóspede de 27 anos sai de um dos quartos e agride um dos meninos. Durante 20 segundos, ele dá socos, tapas e chineladas no rosto e na cabeça do garoto de 14 anos. Depois, exige que o adolescente volte para o quarto. O ataque aconteceu porque o homem teria se irritado com o barulho que os estudantes estariam fazendo. Em nota, o hotel informou que acolheu e protegeu o estudante logo depois de ser informado do caso e que encaminhou as imagens para a polícia. Já o colégio disse que está dando suporte ao adolescente e que comunicou os pais sobre o ocorrido. 2 turistas da Eslováquia foram assaltadas e agredidas por menores de idade na zona sul do Rio de Janeiro. Os adolescentes foram apreendidos. As mulheres que são da Eslováquia ficaram com o rosto todo machucado. Elas apanharam de 2 menores de idade durante um roubo na praia de Copacabana. As turistas vieram aqui até a areia da praia para ver o sol nascer. Era por volta de 6 horas da manhã quando os menores se aproximaram e pediram dinheiro. Diante da negativa, eles tentaram roubar os pertences. Mas as mulheres de 21 e 43 anos reagiram e por isso foram agredidas. Policiais militares que fazem o patrulhamento na praia em quadriciclos conseguiram apreender a dupla e o celular levado de uma das vítimas foi recuperado.
O que a gente sabe até agora é que eles são oriundos da comunidade do Jacaré e que eles têm inúmeras passagens pela justiça e pela polícia, vários roubos, furtos, ameaça, desobediência, corrupção de menores. Eles têm 17 anos. As mulheres foram atendidas em um hospital da região com vários ferimentos pelo corpo. Uma delas teve uma fratura no rosto. Assim que receberam alta, as vítimas, que estão no Rio desde o último domingo, prestaram depoimento na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo. Os 2 menores serão encaminhados para o Juizado da Infância e Juventude. Eles foram autuados por crime análogo a roubo. A polícia prendeu um dentista que fazia atendimentos numa clínica clandestina na zona norte do Rio de Janeiro. Os clientes eram traficantes da região. Uma passagem secreta construída dentro de um armário dava acesso à comunidade Para Pedro e servia para entrada e saída de traficantes, sem que chamassem a atenção, evitando o risco de abordagem policial. Foi por ela que o dentista Felipe Ribeiro, de 25 anos, tentou fugir do flagrante. Mas o plano não deu certo e ele foi preso. Ele alegava que aquela porta seria uma porta de emergência para que, no caso de assalto, ele saísse correndo, né? Mas, segundo o depoimento dele, depois na delegacia e o relato da polícia, é que, na verdade, essa porta era usada pelo tráfico para poder ter acesso ao consultório sem passar pela frente. Felipe fazia procedimentos dentários estéticos há cerca de 4 meses. Mas o dentista só tem registro no Conselho Regional de Odontologia há 1 semana. Os agentes da Delegacia Especial de Crimes contra o Consumidor e uma equipe de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia revistaram a clínica e encontraram instrumentos que não eram esterilizados. O local era uma clínica clandestina, porque ele não tinha nenhum documento de funcionamento, alvará, não tinha licença sanitária, não tinha CNPJ, não tinha nada, documentação nenhuma. O dentista Felipe Ribeiro será encaminhado para a audiência de custódia. A pena para os crimes contra as relações de consumo e saúde pública é de 2 a 5 anos de prisão. A polícia agora busca identificar quem são os traficantes que usavam os serviços da clínica. Para verificar a relação que ele tinha com os traficantes, se tinha envolvimento ou não, e da clínica em si também, se era local de refúgio de traficantes. Parte do teto de uma padaria desabou em Passos, no sul de Minas Gerais. O dono do comércio e a filha dele, uma bebê de 9 meses, foram atingidos. Funcionárias do estabelecimento ajudaram no socorro. O homem teve um corte na cabeça e está bem. A bebê não se feriu. As causas do acidente estão sendo investigadas. Em Belo Horizonte, várias pessoas foram atacadas por abelhas depois que um caminhão bateu num poste e atingiu uma colmeia. 2 homens precisaram de atendimento médico. A região foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o enxame e evitar novos ataques. 4 pessoas ficaram feridas na queda de um helicóptero em Engenheiro Caldas, no interior de Minas Gerais. A aeronave se preparava para o pouso quando bateu em fios de alta tensão. O deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Diniz, do MDB, era um dos passageiros. Ele foi socorrido e não corre risco de morrer. O estado de saúde do piloto e dos outros 2 ocupantes não foi informado. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investiga as causas do acidente. O diretor do Detran de São Paulo foi preso, apontado como chefe de um esquema de fraudes que faturou mais de 2 milhões de reais. Na casa dele foram apreendidos 100 mil reais em dinheiro, 500 mil em cheques, além de uma pistola calibre 380 com a licença vencida. Outras 4 pessoas foram detidas. Segundo a polícia, eles recebiam propina para facilitar serviços como a emissão da carteira de habilitação, sem a necessidade de realização de provas. E a ameaça de uma guerra nuclear é o assunto da rodada de opinião. Quando se imaginava que essa guerra de desgaste, que já dura 7 meses, poderia terminar, Vladimir Putin dá uma nova cartada. Mais do que a mobilização de reservistas no país, o discurso de que não se trata de um blefe acende o alerta. O russo lembrou que tem uma variedade de armas modernas de destruição em massa. Do que estamos falando? De ameaça nuclear.
Pode ser só uma retórica imprudente, como avaliou a OTAN, mas é uma loucura pensar em armas nucleares neste momento. Em Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que houve desrespeito à Carta das Nações Unidas. Biden é um líder fraco. Aliás, Putin está cercado por líderes fracos. Por isso, Putin avança. E é aí que mora o perigo real: uma nova Guerra Fria ou uma terceira guerra mundial. Às vésperas de um inverno rigoroso para a Rússia e a Europa, Putin dobrou a aposta no conflito e partiu para o tudo ou nada. Acenou com a cartada nuclear. O presidente americano não se fez de rogado, respondeu de modo firme e lembrou o russo de que ninguém vence uma guerra de destruição mútua. Manteve ainda o compromisso de continuar ajudando a Ucrânia com armas e bilhões de dólares. Putin acusa Estados Unidos e Europa de lutarem uma guerra de procuração e atrapalharem o processo de paz. Com socorro ocidental, a Ucrânia reconquistou parte do território ocupado pelos russos. Há muitas nuances nesse conflito, mas uma coisa é certa: a Rússia invadiu um Estado soberano e feriu todas as leis internacionais, além dos prováveis crimes contra a humanidade com a descoberta de valas coletivas. Putin responde como um bicho acuado, pondo em risco o mundo todo com uma escalada irresponsável da guerra. Cerca de 230 baleias-piloto foram encontradas encalhadas na Tasmânia, na costa da Austrália. Segundo autoridades locais, pelo menos metade delas ainda estava com vida. 2 anos atrás, 500 baleias encalharam na mesma praia. Ainda não se sabe por que isso acontece. E novas imagens captadas pelo telescópio James Webb mostram os anéis de Netuno com a maior nitidez já registrada na história. As fotos foram divulgadas pela NASA, você vê aí. Segundo a Agência Espacial Americana, agora é possível ver todos os 5 anéis do planeta. As imagens revelaram também as 14 luas já conhecidas. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga operadoras de plano de saúde a cobrir tratamentos que não constam no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem as informações ao vivo. Boa noite, Igor. Oi, Lacombe, boa noite a você, a Gabriela, também a todos que nos acompanham. A lei foi sancionada agora há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro, sem vetos, e deve ser publicada no Diário Oficial da União de amanhã. A proposta coloca fim ao chamado rol taxativo, uma lista da ANS que estipula quais tipos de procedimento devem ser cobertos de forma obrigatória pelos planos de saúde. Em junho, ministros do Superior Tribunal de Justiça determinaram que os planos não são obrigados a arcar com procedimentos que não estão previamente listados. No entanto, a lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada hoje pelo presidente determina que essa lista da agência sirva apenas como referência para os planos de saúde e que os itens que constam no documento não são os únicos que devem ser cobertos pelas operadoras. Caberá aos médicos determinarem o tratamento mais adequado. A justificativa para a sanção presidencial é que boa parte dos beneficiários não tem condições financeiras de pagar pelo plano de saúde e ainda arcar com tratamentos e medicamentos que não estão cobertos. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. A Anatel deu um prazo de 15 dias para que as prestadoras de serviços de telecomunicações repassem aos clientes a redução das alíquotas do ICMS. O repasse deve ser retroativo a junho, quando foi sancionada a lei que fixou o limite para a cobrança do imposto. A legislação determina um teto de 17% para a alíquota do ICMS cobrado sobre combustíveis, gás de cozinha, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram mudanças nos procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Essas alterações foram aprovadas por todos os ministros em sessão plenária da Corte. As mudanças atendem a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. 4 artigos da resolução já vigente tiveram trechos adicionados. Por unanimidade, os ministros da Corte Eleitoral incluíram instituições estaduais na lista de entidades fiscalizadoras e a possibilidade de fazer a verificação por amostragem no caso de inconsistência da urna eletrônica. A OAB argumenta que a inclusão desses trechos no documento assegura mais amparo jurídico na transparência do processo eleitoral.
Em sessão plenária, o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que, na prática, as sugestões da OAB já eram exercidas. Não havia um procedimento por resolução, havia um procedimento interno, eu diria até pela prática dos setores técnicos, e agora nós estamos aqui regulamentando no caso de, eventualmente, no teste de integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais, surgir alguma divergência, como se dará o procedimento. O que já era feito normalmente agora consta na resolução. O processo de fiscalização das urnas eletrônicas acontece antes, durante e depois das eleições. A Polícia Federal, o Ministério da Defesa e partidos políticos, por exemplo, acompanham todo o procedimento. Especialistas analisam a vulnerabilidade dos equipamentos em possíveis ataques hackers, além da possibilidade de outras falhas. Se a integridade for contestada, a segurança será reforçada. As entidades fiscalizadoras também podem sugerir mudanças durante todo o processo eleitoral. Este especialista em direito eleitoral afirma que a fiscalização das urnas é fundamental para comprovar a segurança e eficácia dos equipamentos. Todo o processo eleitoral, ele visa muito dar legitimidade ao resultado das eleições. Então, ao você prever na resolução diversos mecanismos de fiscalização e técnicos, você amplia e coloca para a população, para a sociedade, que vai ser, que é quem mais interessa saber que o resultado das eleições é legítimo, que existem diversas formas de fiscalização e que, portanto, realmente as urnas são íntegras. E olha, atenção, viu? Ainda sobre as eleições, termina amanhã o prazo para quem perdeu ou teve o título de eleitor extraviado conseguir, então, a segunda via do documento. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Marcelo Espíndola. A empregada doméstica Socorrinha Batista correu para o cartório. Ela sabe que o tempo está acabando para garantir o direito de votar. Muita vontade de votar mesmo. Eu quero votar e aí tenho que tirar, né? Para a gente saber votar na melhor pessoa, né? Uma alternativa para quem não pode comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a situação é baixar o e-título no telefone celular. Aplicativo que, além de oferecer o título digital, pode proporcionar outros serviços ao eleitor. Ele consegue ainda emitir certidões, então certidão de quitação eleitoral, certidão de crimes eleitorais, ele consegue emitir pelo app e-título. Ele consegue ainda consultar o seu local de votação e a situação da sua inscrição eleitoral. O título digital pode ser feito até a véspera das eleições e é prático. Basta baixar o aplicativo e-título em uma loja virtual, preencher as informações pessoais básicas, confirmar alguns dados, criar uma senha e pronto. É só mostrar o documento no telefone celular ao mesário para o voto. Para quem não conseguir a segunda via do título a tempo e nem a versão digital, basta levar um documento com foto no dia das eleições. Ele pode apresentar o RG, ele pode apresentar a carteira de trabalho, pode apresentar carteira nacional de habilitação, pode apresentar passaporte, pode apresentar carteiras de categoria profissional reconhecidas por lei, como a do advogado, a do engenheiro, a do médico, dentre outras, né? De maneira que ele não precisa estar com o documento, com o título de eleitor impresso. Seu José quis garantir a segunda via do título pessoalmente. Ele perdeu o documento e, na véspera do fim do prazo, conseguiu resolver o problema. Valeu a pena, porque eu estou com o seu documento em dias, né? Em Pernambuco, começou a preparação das urnas que vão ser usadas nas eleições. São mais de 24 mil equipamentos no estado. Cerca de 700 profissionais do Tribunal Regional Eleitoral são responsáveis por armazenar os dados dos candidatos e dos eleitores de cada sessão. Depois, as urnas são lacradas. Esse trabalho deve ser concluído na terça-feira da semana que vem. Vamos ver então como é que foi o dia dos candidatos à presidência. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve um encontro com representantes de movimentos de pessoas com deficiência em São Paulo. O candidato disse que, se for eleito, pretende retomar as conferências nacionais de PCDs. Para que vocês coloquem de novo quais os novos problemas que surgiram, quais os novos enfrentamentos.
Porque se vocês não colocarem, não exigirem, não brigarem, as coisas podem não acontecer. Ciro Gomes, do PDT, participou de uma sabatina na capital paulista. Depois, em entrevista, afirmou como pretende melhorar o desempenho da educação no país. Nós precisamos determinar um padrão nacional para a eficiência das escolas. Isso tem que ser por avaliação individualizada dos alunos e todo o recurso novo adicional que nós vamos fazer vai premiar as escolas que atingirem aqueles padrões de eficiência em repetência perto de zero, em evasão escolar perto de zero. Ciro também deu entrevista para um podcast. Simone Tebet, do MDB, visitou o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, em São Paulo, e destacou que, se eleita, uma das prioridades do governo será a educação. Eu sou professora e sei que nós só vamos transformar o Brasil definitivamente numa grande revolução e não precisa levar 2 gerações para isso. Em 8 anos a gente muda a realidade do povo brasileiro através da educação, de uma educação de qualidade. Depois, a candidata recebeu uma homenagem em Rio Claro, no interior paulista, fez caminhada pela cidade e também pelo município de São Carlos. Soraya Tronic, do União Brasil, deu entrevistas em São Paulo. A candidata destacou que, além do imposto único, pretende aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Nós temos também uma outra proposta dentro do pacote econômico, tá? Que é a de isentar quem ganha até 5 salários mínimos do imposto de renda. Sabe quanto significa isso da população? 70% também. Jair Bolsonaro, do PL, e Padre Kelmon, do PTB, não tiveram agendas externas de campanha. Felipe Dávila, do Novo, se reuniu com lojistas em Goiânia. O candidato também caminhou pelas ruas da cidade e se encontrou com representantes da construção civil e empreendedores. Depois, em Anápolis, visitou empresas. Vera Lúcia, do PSTU, se reuniu com representantes do partido em Aracaju. Depois encontrou apoiadores na sede do Sindicato dos Petroleiros de Sergipe. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevistas e logo mais participa de uma live. José Maria Eimael, do Democracia Cristã, fez caminhada em Valinhos e Campinas, no interior de São Paulo. E Léo Péricles, do Unidade Popular, fez caminhada em Goiânia e se reuniu com apoiadores. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, subiu a taxa de juros pela 5ª vez no ano, para a faixa de 3% a 3,25%. A alta foi de 0,75 ponto percentual. A nova taxa é a maior dos últimos 14 anos. A estimativa do Fed é de que a taxa básica cresça ainda mais, podendo chegar a 4,4% até o fim do ano. O objetivo é controlar a inflação. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. Essa decisão marca o fim do maior ciclo de alta de juros em 23 anos. E a taxa Selic é o assunto do quadro Faça as Contas com Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. Quarta-feira cheia hoje, hein, senhores? Ou, como dizem no mercado financeiro, super quarta. Reunião do Banco Central aqui, reunião do Banco Central lá fora nos Estados Unidos e o mundo econômico refazendo contas para identificar os impactos dessas reuniões aqui e no mundo, né? E não é para menos. Taxa de juros, senhores, define não só o comportamento de consumidores na hora das compras, mas também de investidores e governos, que, assim como nós, tomam dinheiro emprestado para investimento. A equação é sempre a mesma e muito fácil de se resolver, né? Quanto maior a taxa de juro, menor o investimento produtivo, aquele que gera emprego, facilita a venda no comércio, produção industrial, recuperação de salário. A pressão dos juros sobre toda a economia mundial veio como consequência da alta dos preços. Inflação em toda a economia mundial. Não por acaso, portanto, temos hoje não só as maiores taxas de inflação dos últimos 30, 40 anos, nos países desenvolvidos, mas também as maiores taxas de juros, você viu. E aí, destaque para o Brasil, que deve ter a sua 3ª deflação agora em setembro. E aí, senhores, reviravolta também no mundo dos investidores, porque com deflação, as aplicações financeiras com rendimento pós-fixado, ou seja, as aplicações que oferecem rendimento igual à inflação, mais juros, estão tendo performance negativa. E aí,
Nada a fazer, porque as aplicações financeiras com rendimento pós-fixado, na grande maioria dos negócios, não permitem resgate antecipado. Se você fizer o resgate, você vai ter uma taxa de desconto. É isso, o Faça as Contas fica por aqui, eu volto na próxima semana. Até lá. A Polícia Civil está investigando o desabamento que provocou a morte de 9 pessoas em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O repórter Guilherme Lopes acompanha esse caso, né, Guilherme? Boa noite para você. Guilherme, que tem as últimas informações. Guilherme, quem a polícia já ouviu? Oi, Gabriela, boa noite a você, boa noite a todos ligados com a gente. Olha, oficialmente ainda ninguém, mas o delegado já ouviu informalmente algumas testemunhas, até mesmo só para ele saber o direcionamento que dará às investigações. A gente conversou hoje à tarde com ele e ele nos disse que o principal nesse momento do inquérito é obter os laudos periciais, que serão elaborados pela Polícia Científica. Os peritos estiveram ontem lá nessa empresa, que fica aqui em Itapecerica da Serra, e analisaram toda a estrutura, o que aconteceu, e a partir das informações obtidas pelos peritos, eles irão elaborar esse laudo, que será fundamental para que o delegado dê continuidade às investigações. E claro, nos próximos dias ele vai ouvir testemunhas, pessoas que estavam nessa reunião, e também as pessoas ligadas à CETESB, responsável por emitir o laudo para a instalação dessa fábrica, e também funcionários da prefeitura e os responsáveis pela fábrica. O delegado informou que, por enquanto, o caso é investigado como homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de provocar o resultado. Vamos ver o que ele disse. Nós requisitamos o exame do Instituto de Criminalística de Engenharia para depois, posteriormente, trazer aos autos se houve alguma falha técnica ou um projeto mal feito, enfim. E posteriormente, vamos ouvir as vítimas, né, que vão narrar só o fato em si. A parte técnica que pode incriminar e pode chegar à responsabilidade, tanto civil como criminal, é a posterior. Os corpos das 9 vítimas foram velados e sepultados hoje em cemitérios da Grande São Paulo. Entre essas vítimas estão 7 mulheres e 2 homens, com idades variadas, que vão de 20 anos, a mais nova, até 47 anos, a mais velha. Vamos acompanhar agora na reportagem como que foi esse dia triste depois da tragédia. Os corpos das 9 vítimas foram velados hoje. A empresa onde ocorreu a tragédia enviou coroas de flores. A Nilza veio prestar as últimas homenagens à auxiliar de limpeza, Valquíria Aparecida da Silva. As duas se conheciam há mais de 30 anos. Sempre feliz, alegre, batalhando, sabe? Porque era isso que era a Valquíria. Trabalho e alegria. O José também veio se despedir da funcionária da empresa. Mas a convivência com ela foi muito bom. Agora só a lembrança, né? E respeitar também, né? O que aconteceu, né? Só a justiça que vai determinar o que aconteceu, né? Hoje, técnicos e secretários da prefeitura se reuniram para esclarecer dúvidas sobre a regularização do prédio e as licenças de operação. A empresa foi negociada após 2008 e o atual proprietário teria feito modificações estruturais, transformando o galpão comercial em industrial. Para o secretário de Planejamento e Meio Ambiente, a reforma não seguiu os padrões determinados pela CETESB, a Companhia Ambiental de São Paulo. Temos todos os laudos, todos os ofícios, todos os questionamentos técnicos dentro de todo um processo onde a empresa executou a obra 100% fora do que foi aprovado. Ainda segundo os técnicos, a empresa tinha licença para funcionar, mas em razão das modificações, o projeto teve que ser levado mais uma vez para a CETESB, para novas licenças ambientais. Por isso não tinha retornado ainda para nós. Esse processo deve estar por lá há uns 4 anos na CETESB e nós estávamos aguardando que ele voltasse para a gente poder apreciar. Os fiscais do Conselho Regional de Engenharia apontaram outras irregularidades. O espaço reservado para o auditório não consta no projeto inicial encaminhado para aprovação dos técnicos do Departamento de Obras da Prefeitura de Itapecerica da Serra. Estava em desacordo? Estava em desacordo. Não havia ainda alguns elementos, inclusive esse auditório, se não me falha a memória, ele ainda não estava concluído. A obra em si não estava concluída.
Em nota, a empresa Multitainer declarou que foi surpreendida com o rompimento da estrutura e desconhece a razão do acidente, mas colabora com as investigações. A tragédia ocorreu ontem às 9 da manhã, após uma reunião no mezanino. Cerca de 70 pessoas estavam no local. A laje se rompeu e toneladas de ferro e concreto vieram abaixo. 9 funcionários morreram e 31 ficaram feridos. Hoje, o prefeito decretou luto de 3 dias na cidade. Isso aí. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV, lá no YouTube. Você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. Então é só acessar youtube.com/Notícias Rede TV. O Rede TV News volta amanhã. Boa noite para você. Uma ótima noite, até lá. Tchau, tchau.